Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Melissa, sou psicóloga, trabalho com cirurgia bariátrica já tem bastante tempo, e aqui no canal eu divulgo conteúdo para profissionais de psicologia que desejam atuar com a cirurgia bariátrica ou que já atuam, mas desejam aprimorar a sua prática, ampliar os seus horizontes. E foi pensando nisso que eu criei a série Psicólogo Bariátrico de A a Z, onde eu estou trazendo aí a cada vídeo temas para a gente conversar que são relevantes dentro da psicologia sobre cirurgia bariátrica, para ampliar também o olhar de vocês. Então, temas onde vão acrescentar, né? Temas que vão acrescentar aí a prática de vocês junto ao paciente de cirurgia bariátrica. Se você tá chegando aqui no canal agora, os outros vídeos estão disponíveis, basta você fazer a busca aqui no canal e assistir. Para não perder os próximos, clica no sininho que tem aqui embaixo e se inscreve no canal, que aí você é notificado toda vez que eu lançar um novo vídeo de conteúdo aqui para você. Bom, o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre qualidade de vida. Qualidade de vida é um tema bem importante dentro da cirurgia bariátrica, o quanto o paciente ganha de qualidade de vida com o procedimento. E aí eu trouxe um artigo para a gente discutir. Então, sempre eu trago também uma referência teórica, né? Um artigo de base aí para trazer os dados que esse artigo disponibiliza e as minhas críticas, reflexões, os meus apontamentos também. O link do artigo sempre fica aqui embaixo, se você quiser lê-lo na íntegra. Mas hoje eu escolhi um tema que é qualidade de vida, que a qualidade de vida ela impacta não só para os aspectos emocionais, comportamentais, mas como um todo na saúde do paciente. Então, um dos objetivos da cirurgia bariátrica, além da perda de peso e do tratamento das comorbidades, é a melhora na qualidade de vida. E, de fato, essa qualidade de vida melhora, né? Então, essa é uma pergunta aí que esse artigo aqui tentou trazer uma resposta. Então, o artigo é Qualidade de Vida após a cirurgia bariátrica, uma revisão sistemática. É um artigo em inglês, o título original é Quality of Life After Bariatric Surgery, a Systematic Review. Revisão sistemática, eu já expliquei também em outros vídeos, a gente tem, né, uma pirâmide aí de evidências científicas, a revisão sistemática está lá em cima, e ele traz aí um apanhado de dados de outros estudos, uma análise e uma conclusão, tá? Então, costumam ser estudos bem completos, mas como eu falo, inclusive em outros vídeos, né? Não é porque é um artigo que você tem que concordar com tudo que é exposto, você pode ter sua crítica e a gente tem os vieses também, né? Você identificar vieses naquilo que você está lendo é importante. O que são vieses? São falhas, são questionamentos ali, são coisas que talvez influenciem no resultado que está sendo trazido, né? Ciência é movimento, ciência não é algo definitivo e concreto para todo sempre. Então, tudo bem a gente ter essas análises críticas e é, inclusive, sugerido que faça, né? Então, que você, enquanto estudioso, saiba avaliar um artigo se é de boa qualidade ou não. Quanto mais viés ele tem, menor é a qualidade. Quanto mais lá em cima da pirâmide ele está, maior a confiabilidade, maior a qualidade, né? Então, melhor ele seria. Teoricamente, aí você precisa ler para ver se não tem muito viés, tá? Então, o que está mais embaixo é, por exemplo, um estudo de caso, né? Eu não consigo pegar um paciente que foi atendido e ampliar o resultado daquele para todo mundo. Lá em cima a gente vai ter um número significativo de pessoas com aquela informação e a revisão sistemática ela é bacana porque ela traz isso, né? Tô até fazendo uma pequena introdução, eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas de repente você está caindo aqui agora no primeiro vídeo e aí é legal porque você já pega a ideia, né? Mas assista as outras aulas, eu explico melhorzinho, com mais detalhes, né? Principalmente nas primeiras, tá? Bom, o tema de hoje, então, é qualidade de vida, né? Esse artigo aqui, ele traz uma introdução, né, que fala ali sobre a obesidade, a definição de obesidade, não vou ficar repetindo, porque são dados que quem trabalha com isso precisa ter aí na cabeça e tá sempre atualizado, né, o que está acontecendo. Então, definições, né? Então, o artigo traz aí na introdução
a definição de obesidade, que é um problema, né, de saúde pública mundial, né? As comorbidades principais relacionadas à obesidade, diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, e ele traz aí também a depressão, tá? E que tudo isso impacta na qualidade de vida do paciente obeso, né, e com comorbidades, deixando aí, ele tendo, né, uma qualidade de vida deteriorada, né, a palavra que eles usam aqui. Então, a gente observa que os pacientes, antes das cirurgias, com peso elevado, obesos e com comorbidades, inclusive uma delas que eles trazem é a depressão, tem uma qualidade de vida mais deteriorada, né, mais prejudicada, tá? Aí eles trazem a cirurgia bariátrica como uma opção de tratamento, né, que ela provoca aí uma perda de peso corporal significativa, além do controle do diabetes, né, e também faz intervenções no estilo de vida da pessoa, o que pode gerar ali um impacto na melhora de qualidade de vida, né? Então, essa é a hipótese que eles trazem, tá? Então, eles vão avaliar as consequências, né, disso para o bem-estar do paciente, né, e também o impacto social. Por quê? Eles trazem que os pacientes obesos, antes de operar, quando a gente fala de qualidade de vida, o que tem dentro disso, né? Transtornos sociais, né, são os estigmas da obesidade, né? Aquilo que o paciente sofre no ambiente social, discriminação, o termo hoje a gente usa bastante gordofobia, né? Então, essa questão presente, né? O quanto que isso prejudica a qualidade de vida. Além de depressão, ansiedade, transtornos alimentares e imagem corporal, que frequentemente é distorcida, né? Então, tudo isso pode impactar de uma forma negativa na qualidade de vida. Então, qual que é a lógica trazida aqui, né? Paciente obeso com diversas comorbidades, né? Entre elas, aí, transtornos alimentares, depressão, problemas cardiovasculares, enfim, né? Cada paciente tem as suas comorbidades. O quanto que, somado ao estigma social, a essas questões, faz a qualidade de vida desta pessoa estar muito rebaixada, né? E aí, com a cirurgia, isso impactaria aqui e teria um reflexo aqui. Todas essas condições, né, como eu acabei de explicar aqui, o artigo diz que contribuem para a deteriorização da qualidade de vida do paciente, né? Qualidade da saúde também, saúde global. Qual a definição que esse artigo utiliza para a qualidade de vida quando ele fala de qualidade de vida e saúde, tá? QVRS, qualidade de vida relacionada à saúde, né? Quando a gente abrevia, vocês podem até ler isso em outros lugares, até não só com cirurgia bariátrica, né? Mas de repente vocês leem isso em algum estudo, alguma coisa que vocês estão lendo, é QVRS, qualidade de vida relacionada à saúde, tá? Qual é o conceito que eles trazem? O QVRS é um conceito multidomínio que representa a percepção geral do paciente, então é uma percepção da pessoa, tá? Sobre o impacto de uma doença e seu tratamento nos aspectos físicos, psicológicos e sociais. Então, quando a gente está falando de melhora na qualidade de vida, a gente precisa olhar para esses campos, o campo social, o campo físico e o campo psicológico, tá? Porque se a pessoa teve uma melhora somente no campo físico, mas não teve melhora no campo psicológico ou social, a gente precisa reavaliar essa qualidade de vida, se teve um impacto positivo de fato ou não. Um impacto positivo precisa ter uma melhora significativa, né, nesses campos. E essa melhora, ela é avaliada através da percepção do paciente, tá? Então, ele vai te dizer ali se ele percebe esta melhora ou não. Enquanto profissional, a gente consegue ter essa noção, consegue até trazer isso para uma reflexão, para uma discussão ali com o paciente, tá? Mas ninguém melhor do que ele para dizer, né? Porque às vezes também ele não enxerga, né? E a gente trazendo ali a reflexão, trazendo a pauta, e ele conseguindo olhar e refletir, ele se dá conta que, de fato, ele teve essa melhora, né? O QVRS, né, a qualidade de vida, ela pode ser avaliada de forma genérica ou específica dentro da obesidade. Existem instrumentos escalas, instrumentos que avaliam.
a qualidade de vida geral na vida do paciente e aquela que avalia especificamente itens relacionados à obesidade, né? Um questionário bastante utilizado para avaliar qualidade de vida relativa à saúde nos pacientes bariátricos chama-se SF-36. É um instrumento composto por 36 itens, formado por 8 domínios, que são aspectos físicos, dor corporal, saúde geral, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Então, nessa escala, você consegue fazer uma análise de cada domínio separadamente, né? E fazer um acumulativo da pontuação para ter aí uma avaliação global do componente físico e do componente mental. Então, é um questionário bem bacana que a gente pode aplicar aí nos pacientes quando a gente está falando de avaliar a qualidade de vida. E aí, isso complementa isso que eu estava falando agora, né? Porque às vezes você pergunta para o paciente: você acredita que a sua qualidade de vida melhorou? Aí ele vai te falar: melhorou, né? Mas a gente precisa detalhar isso, gente, para ter ali uma real percepção dessa melhora nestes campos, né? Então, aqui o artigo, o objetivo dele é pesquisa, né? Mas a gente precisa levar esse tipo de coisa também para a nossa prática clínica. Então, quando a gente está lá acompanhando o nosso paciente nos retornos de 6, de 8 meses de cirurgia bariátrica, é importante que nós proporcionamos, que nós trazemos ali a oportunidade, né, a gente proporcionar para esse paciente reflexão nesses pontos, uma reflexão detalhada, uma reflexão que não é muito aberta, para que ele perceba os benefícios da cirurgia, porque isso vai manter ele no tratamento, aderido ao tratamento a mais longo prazo, né? Então, são fatores importantes, tá? Por isso que é importante conhecer os questionários, lê-los, entendê-los, de repente colocá-los na prática, mesmo que não seja para pesquisa, tá? Mas para você transformar aquilo em algo positivo no processo do seu paciente, tá? O SF-36, né, como eu falei, ele acaba não medindo algumas questões que são importantes, como o estigma social, que eu falei, tá? Mas é uma lacuna que fica aí nesse instrumento, tá? Mas não invalida ele, né? A gente traz ali bastante questionário que vale bastante a pena, tá? Existem outros, então a gente tem o IWQOL, tá? Que é Impact of High on Quality of Life, que aí ele é específico da obesidade, ele traz para a obesidade, né? Qualidade de vida dentro do âmbito da obesidade, ele traz uma escala aí com 31 itens agrupados em 5 domínios, que avalia função física, autoestima, vida sexual, sofrimento público e trabalho. Esse já traz a questão social que eu tô falando, né? Então, essa escala foi desenvolvida e foi validada para uso em pessoas com obesidade grave, né? Ele tem uma versão mais curta, com 20 itens, que foi desenvolvida, né, para facilitar aí a aplicação. Existe um outro questionário chamado BARROS, que é o Bariatric Analysis and Reporting Outcome System, foi desenvolvido em 98, que é um sistema de pontuação validado baseado em uma combinação de resultados relatados pelo médico, então o que o médico avalia ali, que são mudanças nas condições médicas clínicas, e ele soma também o que é relatado com o paciente em termos de qualidade de vida para gerar uma conclusão. Então, veja, a gente tem instrumentos, gente, temos instrumentos para medir qualidade de vida. Essa é uma coisa que eu falo sempre, inclusive para alunos, né? A gente precisa ter medidas quantitativas para muitas coisas e para outras a gente precisa ter uma fonte, sabe? Não pode ser o que eu acho. Então, eu acho essa pessoa muito ansiosa, eu acho essa pessoa depressiva, eu acho que essa pessoa não melhorou a qualidade de vida. Com base em o que está por trás dessa sua afirmação, né? São sintomas, né? É o que está ali nos manuais de diagnóstico, é o que você levantou através de instrumentos validados, da aplicação de testes, né? Então, você consegue afirmar, baseado em quê? Né? Qual é o seu background em estar fazendo aquela avaliação? Não pode ser só eu acho.
né? O eu acho precisa estar sustentado, né? Que aí não é um acho, né? Na verdade, você está falando ali como um clínico, você está dando um parecer profissional, é diferente, né? Então, conhecer os questionários, ver se são validados aqui no Brasil, alguns são, outros não. A gente tem bastante pessoas, né, muitos estudos, muitos pesquisadores, enfim, que validam diversos questionários aqui no Brasil, tá? Então, é importante pesquisar e usar o que a gente tem de ferramenta para aprimorar a nossa prática, para contribuir de forma mais efetiva com o nosso paciente. Então, eu trouxe alguns aqui que são os que o estudo traz, tá? Mas nada impede de você pesquisar outros e usar outros, mas é importante ter uma referência. Ah, é obrigatório? Não, mas é importante, tá? Não fique no eu acho, o profissional não acha, né? Ele faz uma avaliação clínica, ele faz uma aplicação de instrumentos, o profissional psicólogo, tá? E ele chega a uma conclusão. Bom, o artigo traz aqui, né, que existe, foi buscar revisões, né, onde a qualidade de vida seja genérica ou específica para a obesidade. Ele foi pesquisar, né, e viu que há uma melhora aí entre 1 e 2 anos após o tratamento bariátrico, e depois isso pode se deteriorar. Então, eu vou trazer mais detalhes aqui dos dados, mas o que, que o artigo traz, né, de informação? Que nessa pesquisa que ele fez, do levantamento aí, em outras pesquisas, foi possível observar que tem, independente de ser uma medida mais genérica ou específica para a obesidade, tem uma melhora no primeiro e segundo ano, que é o período que a gente chama de lua de mel, tá? Mas depois isso pode voltar a se deteriorar. Por quê? A parte mais difícil do tratamento é você manter aquilo que você aprendeu. A fase inicial, ela é muito difícil, né? A dieta líquida, os primeiros dias, a readaptação, de fato, ela é muito difícil, né? Agora, você manter todo o aprendizado que você teve neste processo por um longo tempo é algo também muito difícil, né? Então, a gente vê nos estudos gerais, os estudos que a gente pega, né, de ansiedade, de depressão, de qualidade de vida, como esse, a gente sempre vê uma melhora no primeiro e segundo ano e depois uma volta para alguns pacientes, não é para todos, tá? Que aí tem outras coisas que entram nessa jogada, como, por exemplo, se o paciente faz acompanhamento com a equipe multi ou não, tá? Isso é um item, assim, bem importante. Mas o primeiro e o segundo ano é o que a gente chama de período de lua de mel, né? Onde está tudo lindo, maravilhoso, a pessoa perdeu peso, melhorou ali saúde, ela está se sentindo bem, e aí o quanto isso se mantém depois é o grande desafio, tá? Então, a maioria dos estudos, né, mostraram aqui, né, como o artigo diz, essas melhoras relatadas cessam aí até o 5º ano do pós-operatório. E é uma das causas principais, né, é que esses pacientes abandonam o acompanhamento de longo prazo. Então, qual que é a questão dessa pesquisa aqui, né? Qual que é o objetivo? É verificar se o benefício, verificar, né, através de um artigo aí de revisão, tá? Trazer ali evidências esparsas sobre a qualidade de vida relativa à saúde em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica há pelo menos 9 anos. Então, a proposta deles é acompanhar todos os estudos em um período de 9 anos para ver qual é essa melhora e essa queda, né, como que isso ocorre, tá? Então, ele se propõe a avaliar aí por um longo período de tempo. Se a gente for pensar em 9 anos para acompanhamento de um paciente bariátrico, é um período longo, tá? Então, todos os estudos que foram escolhidos para participar, né, para compor esse artigo, tinham ali, investigavam a qualidade de vida relativa à saúde como uma medida de resultado em pacientes pós-cirurgia bariátrica, qualquer tipo de cirurgia, tá? Precisava ter feito um procedimento bariátrico e o estudo, né, ter feito avaliação de qualidade de vida e perda de peso com algum destes questionários, tá? E também eles trazem, né, os estudos que avaliaram imagem corporal, tendências suicidas, relações sociais, como medidas também de resultado
pelo menos 9 anos após o procedimento, tá? Então, além de ter avaliado a qualidade de vida, esses outros itens, até 9 anos, se foram avaliados, eles consideraram que isso tem impacto na qualidade de vida e foram inseridos também. Então, extraíram, né, excluíram artigos de revisão, relatos de caso e estudos que não conseguiram trazer essas informações aí, foram excluídos aqui da revisão, tá? Então, foi feita a avaliação da qualidade metodológica, isso é importante, né? Já falei um pouquinho disso em outros vídeos também, o que não exclui nossa crítica ou a gente analisar os vieses, tá? E aí foi identificado um total de 18 estudos, foram identificados, sendo 10 deles analisando a qualidade de vida relativa à saúde como uma medida de desfecho, com medidas substitutas, adicionais ou sem, 4 apenas com medidas de desfecho consideradas desfechos substitutos, tá? Então, vou explicar melhor para vocês. Mas se a gente pensar, 18 estudos é pouco, gente. Percebe que é pouco? Né? Então, a gente tem uma fala, né? A qualidade de vida do paciente bariátrico melhora depois da cirurgia bariátrica. A gente vê isso na prática clínica, né? A gente observa isso na nossa prática no dia a dia, quem trabalha com paciente bariátrico. Mas, quando a gente vai para os estudos, a gente tem poucos estudos que comprovam isso, tá? E por que é importante comprovar? Por que é importante fazer esses estudos? Para a gente melhorar o nosso próprio atendimento e o próprio procedimento, o processo, né? Será que de fato está impactando de forma positiva? Porque, como eu disse lá no comecinho, se você só pergunta para o seu paciente, melhorou a qualidade de vida? Melhorou. Né? Isso é uma medida de fato? Você avaliou todos esses outros subitens que eu já trouxe aqui para você refletir? Né? Será que melhora de fato mesmo? Né? Então, são questionamentos, tá? 18 estudos é pouco, gente, muito pouco, tá? Vou trazer aqui alguns dados que esses estudos trouxeram, né? Então, um estudo aqui, né, trouxe ali a avaliação da qualidade de vida em 1.276 pacientes, 655 fizeram cirurgias e 621 não. Então, não foram nem 1.276 bariátricos, tá? Foram 655. É um número bom? Não, é um número pouco, gente. É um número pouco, tá? Mas vamos ver os dados, tá? Esse número é de um estudo, tá? Não é da revisão em si. A revisão soma todos os estudos, né? A quantidade. Isso aqui é de um estudo só. Nesse estudo com 655, comparando aos 621 que fizeram tratamento convencional e não cirúrgico para a obesidade, né? Foi visto, né? Melhoras máximas na qualidade de vida observadas durante o primeiro ano pós o procedimento, seguidas por uma deterioração gradual entre os anos 1 e 6 e estabilização relativa após. No entanto, aos 10 anos, foram observados ganhos líquidos em todos os domínios em comparação com a linha de base. Enquanto isso, nenhum padrão claro pôde ser identificado na qualidade de vida do grupo de tratamento convencional, com algumas pequenas melhorias observadas nos primeiros 2 anos, tá? Após as intervenções. Então, eles trazem que o grupo cirúrgico ele teve uma melhora, né? Principalmente no primeiro ano, depois se estabilizou, né? Teve uma deteriorização, na verdade, depois do primeiro ano, se estabilizando depois, tá? E o grupo com tratamento convencional não foi identificado grandes melhores. Um outro estudo que acompanhou 10 anos, um intervalo aí entre 9 e 12 anos, né? Alguns pacientes menos, foi que utilizou-se de questionário e enviou a 180 pacientes operados. Também é um número pequeno, gente, percebe? Os estudos todos com número pequenos de pacientes, né? Ele usou o questionário Barros, que eu já apliquei para vocês, né? Só 62% desses 180 devolveram esses questionários, né? E 14% classificaram como excelentes, ou seja, a qualidade de vida estava muito boa, né? Excelente. 31 muito bom, 23 bom, 14 regular e 18% fracassado. Então, 18% diz que a qualidade de vida não está boa. Quando a gente aplica questionário assim, é importante também entender se a pessoa entendeu o questionário, né? Se não tem, porque isso é um viés também, tá? Então, eles dizem nesse estudo que foi encontrado melhora na qualidade de vida em 78% dos entrevistados, enquanto 11 não relataram mudança e 11 piora, tá? Então, a maioria teve melhora.
Um outro estudo com 80 pacientes, também um número pequeno, tá, gente? Foi randomizados, um programa cirúrgico e não cirúrgico, então dentro desse 80 não é todo mundo que fez a cirurgia, tá? Foi acompanhada a qualidade de vida, foi utilizado o SF-36 em 10 anos de acompanhamento. Depois, no final, né, só 37 estavam disponíveis para essa análise, e desses 37, só 27 eram cirúrgicos. Então, na verdade, nós estamos falando de 27 só, né? E aí, 2 anos após o procedimento, o grupo cirúrgico apresentou melhoras, né, do que no início do estudo, e esse efeito persistiu durante os 10 anos que foram acompanhados, tá? Eu trouxe aqui 3 exemplos. O artigo, ele descreve outros estudos, tá? Eu não vou ficar aqui lendo todos para vocês, para a aula não ficar chata, mas qual que é a lógica, né? Vários estudos trazem, primeiro, um número pequeno de pacientes, mas ok, quando a gente soma o total, né? A gente pode ter um número ali razoável, tá? E é importante, mas isso é um viés, por isso que tem que ficar atento, tá? Mas é importante você observar que a maioria dos estudos relata o quê? Melhora nos primeiros anos, depois uma deteriorização, uma pequena piora e depois uma estabilidade. E aí, o que o estudo traz de discussão, né? A revisão demonstrou que a qualidade de vida relativa à saúde após a cirurgia bariátrica geralmente tende a melhorar nos primeiros 1 a 2 anos após o procedimento e depois piora novamente. Com base nos resultados de alguns estudos com vários pontos de acompanhamento, a diminuição ocorre nos primeiros 5 a 6 anos após o tratamento e os scores de qualidade de vida relativa à saúde aos 9 a 12 anos geralmente não diferem daqueles observados aos 5 anos. Então, ela melhora nos 2 primeiros anos, depois piora um pouco e aí estabiliza. E aí, o que é importante, né? A gente tem aí essa revisão, né? Ela traz vários estudos, apesar de ser poucos, né? 18, mas traz ali alguns estudos, né? E ele até sinaliza aqui que o estudo pode estar prejudicado por conta da baixa evidência, né, de qualidade dos estudos, enfim, estudos que não estão tão bem desenhados nessa questão, tá? Então, há um alerta que o próprio artigo faz aqui. Bom, qual é a conclusão desse artigo? O tratamento bariátrico parece proporcionar um benefício persistente em termos de qualidade de vida, especialmente no score de componente físico. Devido a predisposições psicológicas, alguns pacientes parecem ser menos propensos a se beneficiar do tratamento bariátrico, seja em termos de qualidade de vida ou redução de peso corporal. Então, eles dizem que questões psicológicas podem influenciar no desenvolvimento mais negativo da qualidade de vida ou até da redução de peso. E se você tiver uma identificação precoce desses pacientes e fornecer aí um acompanhamento, incluindo intervenção psicológica, provavelmente é uma probabilidade, isso melhoraria ainda mais esses resultados, tá? Então, resumindo, né, o que o artigo aqui conclui? Que o paciente precisa desse acompanhamento mais sistemático para uma identificação precoce daqueles que têm um risco maior de não ter essa tão melhor qualidade de vida por conta de questões psiquiátricas, né, ou psicológicas, tá? Veja como o nosso papel é importante. Qual que é o meu objetivo trazendo esse artigo hoje da qualidade de vida? A gente precisa olhar também para isso no pós-operatório, nos nossos retornos, né? Nos nossos acompanhamentos. Como que está indo a qualidade de vida? Está tendo melhora de fato? E precisa ser uma melhora que você veja nos diversos âmbitos, né? E não só uma coisa muito aberta, tá? Quando a gente trabalha com cirurgia bariátrica, a gente precisa trabalhar com os pontos-chave. Não, a gente está falando aqui do acompanhamento pós-bariátrico, tá? Não estou falando de tratamento psicológico para um transtorno, eu estou falando do acompanhamento do pós-operatório bariátrico. E um deles é a qualidade de vida. Então, já tendo isso em mente, que melhora no segundo ano e depois tem uma tendência a ter uma piora, principalmente em pacientes que têm um histórico aí de saúde mental, o que eu, enquanto profissional, posso contribuir no meu acompanhamento para diminuir essa queda? Né, com estratégias, com técnicas, com o nosso conhecimento científico para contribuir no processo aí desse paciente. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Quando eu trago o artigo para a gente refletir, é muito nisso. Eu estou olhando a qualidade de vida, né, do meu paciente nesses retornos? Como que eu estou fazendo isso? Eu conheço esses instrumentos?
Eu sou obrigado a usá-los? Não, mas é interessante você conhecer até para saber caminhos, você pode ir através de entrevista, através de exploração, através de enfim, você pode usar outros métodos, outras técnicas, mas é importante entender o que que é qualidade de vida relativa à saúde, né, se eu estou avaliando isso, então primeiro eu preciso entender o que que é para mim poder clarear a minha avaliação, né. Então o objetivo de eu trazer esse artigo é esse, né, ampliar essa a crítica, a autocrítica a você mesmo, então a gente precisa olhar vários pontos junto do paciente bariátrico e esse é um, que é um ponto bem importante na verdade. O artigo na íntegra, se você quiser ler, está aqui embaixo, tá. O psicólogo precisa estar sempre capacitado e sempre atualizado para atuar com essa demanda. Então, se você quiser conhecer melhor meu trabalho, meus cursos, eu tenho um curso de capacitação, os links estão aqui embaixo. Eu sempre estou divulgando conteúdo e a série Psicólogo Bariátrico de A a Z, toda semana eu divulgo aqui um vídeo para você. Se você ainda não destacou, não assinou aqui no sininho para te lembrar, é só se inscrever aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje, a reflexão de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo.